O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toqueis a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, hoje Jesus nos apresenta o caminho do cristão. Primeiro a esmola, depois a oração, jejum. Todo cristão deve usar desses três aspectos fundamentais para o amadurecimento da fé, da caminhada de fé. Nós podemos pensar que há até dois polos entre a esmola, a oração e o jejum, que são apresentados no Evangelho, que nós acabamos de ouvir. Um polo que faz voltar-se para si mesmo, o orgulho, o egoísmo, e um polo também que faz voltar-se para o outro, que aí é o uso do doar-se, da caridade. Então há dois polos. Um podemos dizer que é positivo, o voltar-se para o outro, e um no sentido negativo, que voltar-se para mim mesmo somente, e aí gera um fechamento em mim, porque eu vou buscando aquilo que me satisfaz. Esta é a grande diferença. E Jesus sim, Ele vem cutucar e vem dizer para nós que podemos viver os aspectos de amor voltado de fato para nós mesmos, no orgulho, no egoísmo, fechados em nós. E a recompensa para isso, o que é? É aumentar o nosso orgulho. Por isso que Jesus fala, e eles já receberam a recompensa deles. A recompensa é voltada para si mesmo, não para a comunidade, não para o outro. E a esmola, toda a esmola, ela é voltada para quem? Para o outro, quando nós damos a esmola. Jesus, ele inicia essas práticas de ações com a esmola, que nós podemos chamar de caridade. O sentido da esmola está na partilha de bens materiais? Sim, lógico, porque toda vez que nós falamos em esmola, pensamos na nossa mente que é o dinheiro que nós vamos dar para aqueles que vêm pedirem. Então a esmola para nós, ela desemboca justamente nisso, nos bens materiais. Tudo bem, seja a partilha dos bens materiais, mas também é necessário partilhar a esmola da escuta. Hoje as pessoas não têm quem as escutem.
Hoje as pessoas, por isso que nós vemos as pessoas se fechando, vivendo aí uma enfermidade, com a depressão, porque não tem como falar, porque não tem pessoas que escutem. E quando nós abrimos o nosso ouvido para ouvir, para escutar o outro, olha, a caridade, a esmola. O fato de ouvir o outro, de escutar o outro, é a caridade, é a esmola também. Depois, um outro sentido muito importante, que parece que o mundo está se perdendo, é a falta de acolhimento. Jesus acolhia, não importava quem era, Jesus acolhia, trazia para si, trazia para o convívio social, tirava da margem, mas voltava para o convívio da comunidade. O acolhimento também é o uso da caridade, da esmola. E um outro aspecto, o cuidado para com o outro. Jesus tinha esse cuidado para com o outro. E olha o aspecto também da esmola, o cuidado. Então a esmola não é somente o bem material, mas a escuta, o acolhimento, o cuidado, isso também é caridade. Principalmente quando nós fazemos com amor, quando nós estamos vivendo, abrir o nosso coração para escutar com amor, para acolher com amor, para cuidar do outro com amor, não com interesses. E é nesse ponto que Jesus vai tocar. A recompensa deles, o interesse. Então eles já receberam essa recompensa. E todas essas três características da vida do cristão têm um fio condutor. Porque quando nós vivemos a caridade, a esmola, e quando nós nos colocamos nesse sentido de rezar para o outro, para que o outro possa receber as graças e as bênçãos de Deus, a oração se torna uma esmola também para o outro, uma caridade. E o segundo aspecto importante, a oração. A oração nós sabemos que é o diálogo com Deus, nos pedidos, nos agradecimentos, nas adorações, no louvor, na ação de graça. São 5 aspectos da oração, e às vezes nós paramos em um, no pedido. Nós pedimos, mas não agradecemos, não adoramos, não louvamos, não fazemos a ação de graças. A nossa oração é diálogo com Deus, é conversa com Deus. Dialogar significa eu falo, o outro escuta, e o outro fala, eu escuto. E tenho que estar preparado para ouvir o outro falar. Então essa é a dinâmica do diálogo. Também desemboca no jejum, que o jejum nos coloca no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? De ser filhos e filhas de Deus, reconhecendo que o outro também é filho ou filha de Deus. O jejum do qual nós praticamos, nós participamos do sofrimento daqueles que não têm. Nós participamos, e com isso o jejum nos faz o quê? Entender que o outro precisa. Olha o aspecto da esmola. Eu me coloco a partir do jejum à disposição para cuidar, para acolher, para rezar. Então os 3, esmola, oração e jejum, não podem ser separados. São um só, que é a vida de todo cristão. Então, amados irmãos de hoje nós somos chamados a estarmos atentos às realidades, que nós vivemos, a realidade dos nossos irmãos e irmãs, e assim partilhar a esmola, a caridade, partilhar a oração e com eles partilhar o jejum, para que também possamos ver acontecer no meio de nós o reino de Deus tão esperado. Que esse Espírito Santo possa colocar no nosso coração esse desejo ardente de viver a esmola, a oração e o jejum na nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,